Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Nossa quarta-feira, ou seja, todas as quarta-feiras, nós temos a nossa live da Escola de Discípulos, onde nós trabalhamos a formação do discípulo de Jesus Cristo. O discípulo não é meu, o discípulo é de Jesus. E ele tem que ser trabalhado e capacitado. E é esse nosso propósito com essa live, né? Atingir o maior número possível de pessoas que sejam habilitadas a se tornar discípulo de Jesus Cristo. Se tiver alguém me ouvindo que ainda não seja discípulo de Jesus, nunca é tarde para você se decidir. Toma uma decisão na sua vida, amém? E se torne um discípulo de Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo, amém? E receba a vida eterna. Receba uma nova vida em você, na tua vida. Você vai experimentar algo novo dentro de você. Você vai experimentar algo maravilhoso. A tua vida, amém, passará por uma transformação. Você será reabilitado para Deus. Boa noite, Ana Magalhães. A paz de Cristo, aproveitando a sua presença, dá uma boa noite para o povo amigo de Santos, essa cidade maravilhosa, a qual eu moro há 59 anos. Né? Em outubro eu faço 60, mas por enquanto só tenho 59. Ainda sou novinho. Amém? Deus abençoe todo o povo amigo de Santos. Deixar aí também o meu abraço para o povo amigo de Cubatão. Boa noite, povo amigo de Cubatão. Meu povo amigo de São Vicente. São Vicente, né? Daqui a pouco o Sérgio e a Magali vai estar junto com a gente aí. Tenho certeza, estão sempre com a gente aí. Pessoal de São Vicente. Pessoal de Cubatão, né? Cubatão também. Boa noite aí, na paz de Cristo. Pessoal da Praia Grande, boa noite para o povo amigo da Praia Grande. Boa noite para o povo amigo do Guarujá. Boa noite, na paz de Jesus. Boa noite para o povo amigo da Bertioga. Boa noite, na paz de Jesus. Mais uma boa noite para toda a Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, para todo o estado de São Paulo e para todo o Brasil. Vai aí o meu boa noite, em especial para a cidade de Crato, lá no Ceará, onde está o meu irmão Vicentinho, que também daqui a pouquinho vai estar por aí. É um prazer muito grande estar junto com vocês. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Dei uma adiantada, amém? Para estar junto com vocês. Mas Jesus é bom e nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Patrícia Araújo! Você apareceu, Patrícia! Olha, Renata, a Patrícia chegou cedo hoje, ó. Boa noite, Patrícia. Tá junto. Boa noite, Patrícia. Acabamos de ver a tua menina, Patrícia. Acabamos de ver a Valentina dando instruções de bombeirinha. A Valentina é uma bênção. Estava muito bonitinha, viu, Patrícia? Parabéns pela tua filha, viu? Deus abençoe poderosamente. Se todo pai, né, toda mãe tivesse cuidado que você tem, né, de levar a tua filha por um caminho bom, seria uma bênção, né? Graças a Deus, né? Amém? Permita que ela faça mais vídeo igual a esse que ficou muito bom, viu? Amém? Tem muita gente precisando aprender aquilo que ela ensinou, né? Quantos problemas podiam ser evitados se as pessoas soubessem agir daquela maneira com crianças, né? É muito interessante. Pessoal, hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 17. 14 ao 17. Amém?
Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando boa noite aí devagarzinho. Eu vou recapitular aqui o que nós já aprendemos no capítulo 6, né? Capítulo 6, amém? Do versículo 10 ao versículo 24. Amém? Que tem como tema a mais terrível batalha mundial. Dentro desse tema, há alguns tópicos, e entre eles o que nós estudamos, amém, e acabamos a semana passada. O inimigo contra quem lutamos nesta batalha. Quem é esse inimigo? E nós aprendemos, né? Quem é esse inimigo? Amém? Como ele age. O diabão, o diabo e seus demônios são os nossos inimigos nessa batalha espiritual que Paulo revela aqui em Efésios 6. Tá? Hoje o tópico é esse. Nós vamos começar esse tópico hoje. É o segundo tópico. Amém? O equipamento que precisamos para essa batalha. O equipamento que precisamos para essa batalha. Amém? E nós vamos ler do 14 ao 17. Amém? Efésios 6, 14 a 17. Mas antes, deixa eu deixar aqui o meu boa noite para Magali. Magali, boa noite, Magali. Deus abençoe. Ah, não sabia, Patrícia. Depois passa para nós aí o canal dela, Patrícia. Não sei se ela tem um canalzinho no YouTube, né? Não sei se é o teu, se é o dela. Passa para nós aí, tá certo? Ah, agora ela vai fazer curso de resgate. Legal. Que bacana, né? Bacana que ela está se interessando, né? Graças a Deus. É isso aí. Pessoal, Efésios 6, 14 a 17. Diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. 16. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então tá aí. Efésios 6, do 14 a 17, é onde nós vamos estudar. Amém? Tá, entendi, Patrícia. É uma missão que ela recebeu, né, como brigadista. Então tá bom, Deus abençoe ela nessa missão. Magali, boa noite, a paz do Senhor, Magali. Vamos começar o comentário bíblico? Então vamos lá. Lembrando, para quem está chegando na live, né? Sempre tem gente nova aí na live. Eu só descubro depois que acaba a live. Amém? O pessoal fica meio escondido, eles vão cumprimentando a gente e a gente vai descobrindo aos poucos, né? Boa noite para todos os irmãos que estão junto comigo nessa live, mesmo depois que eu encerro ela, os que participam depois, em outro horário. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Tá certo? Boa noite, irmã Fátima, Ângela. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Efésios 6? Efésios 6, 14 a 17. 14 a 17. Efésios 6, 14 a 17. Eu já li o Efésios 6, 14 a 17. E agora eu vou começar o comentário. Lembrar aos irmãos que eu trabalho da seguinte maneira. Eu trabalho com um comentário bíblico, amém? De um teólogo que conceituado, né? Um teólogo conceituado, e ele escreveu um livro, e eu leio o comentário bíblico. Eu leio esse livro para vocês. E depois eu trago a facilitação, amém? Eu trago a facilitação, tá certo? Eu trago a facilitação, tá? Então vamos lá. O apóstolo listou 6 equipamentos imprescindíveis para entrarmos nessa peleja. Que equipamentos são esses? Nós vamos tratar
do equipamento que precisamos para esta batalha. Amém? Nós precisamos se equipar. Deus deixou à nossa disposição todo o equipamento que nós necessitamos nesta guerra. Amém? Mas nós precisamos aprender a se capacitar para poder usar esses equipamentos. O que cada um simboliza e o que cada um quer dizer. Amém? Qual é a instrução para usar esses equipamentos? O primeiro equipamento, amém? Paulo fala do cinturão da verdade. Amém? O versículo 14, a parte A. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Amém? Paulo chama de cinturão da verdade. O cinto da verdade. Amém? Tá? Eu lembro que quando eu servi o exército, nós tínhamos um cinto que nós usávamos. E todo equipamento que nós precisávamos para a batalha ficava nesse cinto. Amém? Tá? Os projéteis para nós usarmos no fuzil, amém? Ficava nesse cinturão. Ficava no cinturão a faca, ficava no cinturão o cantil para a água, né? Então o cinturão carregava tudo isso. E fora isso, ele também servia, amém, para ajustar o nosso uniforme, tá? O ajuste do uniforme. Vamos lá. Amados, Satanás é o pai da mentira. Você pode conferir lá em João 8:44. O próprio Senhor Jesus chama ele do pai da mentira. Amém? Nossos pais, Adão e Eva, amém? Eles foram enganados com a mentira. Amém? A narrativa que Satanás usou para introduzir o pecado no mundo e tomar o poder da terra foi a mentira. Ele usou a mentira como narrativa. Amém? E Adão e Eva acabaram caindo na mentira. Tá? Então, contra a mentira, só existe uma arma, a verdade. Contra a mentira, só a verdade. Vamos lá. Mas o crente, cuja vida é controlada pela verdade, pode vencê-la. Amém? Né? Então, se o diabo usa a mentira como uma arma, nós temos a verdade para contrapô-lo. Tá? Nós vamos contrapor o diabo e a mentira com a verdade. Tá? Amém? Nada pode Satanás quando o crente vive na verdade. Vamos lá. Mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. Quer dizer, se você tem uma vida controlada pela verdade, amém? Se na tua vida a mentira não prevalece, então você tem muita força e muito poder para resistir ao inimigo. Vamos lá. A máscara da mentira um dia cai. O cinturão é como segurava as outras partes da armadura juntas. A verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Amém? Isso que é importante você saber. Amém? Se você quer ser vitorioso, você tem que estar alinhado com a verdade. Amém? O próprio Jesus Cristo se intitulou como o caminho, a verdade e a vida. Ele se intitulou como a própria verdade. Tá? Amém? Ele declarou que a sua palavra é a verdade. Então, amado, para que nós possamos vencer o diabo e os seus demônios, nós precisamos estar alinhados com a verdade. Amém? Só o alinhamento com a verdade para fazer a mentira cair. Só o alinhamento com a verdade é que pode derrotar o inimigo e nós saímos vitoriosos. O homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo, como Lutero enfrentou a dieta de Worms. O cinturão é que segurava a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Amém?
Em outras palavras, você só pode usar a palavra da verdade se você pratica a verdade, se você vive a verdade, se a verdade faz parte do teu caráter. Vamos lá. Davi viveu um ano mentindo sobre o seu caso com Betseba. E tudo começou a ir de mal a pior em sua vida. Amém? Ele começou a destruir a sua família, a se autodestruir, quando ele permitiu que a mentira tomasse conta da sua vida. Amém? Foi a destruição da família de Davi, a mentira. Tá? Então, a mentira, amém? Só tem um jeito de você vencer a mentira. É vivendo a verdade, se alinhando com a verdade. Então não deixa a mentira entrar na tua vida, porque a mentira é uma narrativa usada por Satanás para te destruir, amém? Para aniquilar a tua vida espiritual, para afastar você de Deus, amém? Não esqueça que Deus é a verdade, é a própria verdade. Quem anda alinhado com a verdade, anda com Deus, tem comunhão com Deus, vive em intimidade com Deus. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro equipamento. Amém? O cinturão da verdade. Seguindo o segundo equipamento, Paulo falou sobre a couraça da justiça. Amém? Tá? A couraça da justiça. Hoje a polícia militar, ela usa aquele equipamento, amém? Fugiu da minha cabeça. Eles colocam, né, para poder abater um projétil, né? Tem um tiro, aquele projétil vem, bate e fica ali, naquela couraça, né? Eu esqueci o nome daquela couraça que a polícia militar usa em cima do uniforme, né? Tá? Ela abafa a força do projétil, tá? A couraça, amém, é o que abafa a força, amém, aleluia, dos ataques do inimigo. Quando o crente tem couraça na vida, amém, ele consegue prevalecer, tá? Porque nós vamos aprender aqui a importância dessa couraça e onde que ela toma conta, amém, das partes vitais da vida pessoal de alguém. Vamos lá. Paulo falou sobre a couraça da justiça, amém, Efésios 6, versículo 14, a parte B. E vestindo a couraça da justiça. Essa peça da armadura, feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito. Protegia o coração e os órgãos vitais. Este é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Amém? E eu já vou compartilhar com você os versículos, porque eu quero ler os versículos, amém? Tá? E trazer um pouco de facilitação para vocês. Tá? Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Como também o caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. A couraça representa a vida devota e santa, ou seja, a retidão moral, o estabelecimento da santidade de Deus na vida do crente. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Satanás é o acusador, mas sua acusação não prospera por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Mas nossa justiça posicional em Cristo, sem uma justiça prática na vida diária, apenas dá a Satanás a oportunidade para nos atacar. Amém? Tá? E agora eu vou pegar os textos aqui recomendados para compartilhar com vocês e poder, amém, facilitar para vocês. 2 Coríntios 5, 21. Eu pediria para a pastora Renata separar para mim Efésios 4, 24. Isso. 2 Coríntios 5, 21. Amém? Fala a respeito da justiça que o crente tem em Cristo. Tá? Em Cristo não havia pecado,
Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Se eu quero a justiça de Cristo na minha vida, eu também tenho que desejar, amém, viver em santidade, tá? Viver de acordo com a vontade de Deus é viver em santificação, é viver em santidade, tá? É vivendo, aplicando na minha vida os atributos morais de Deus, é fazendo os 10 mandamentos ser verdade na minha vida e no meu comportamento, tá? Se eu quero essa justiça na minha vida, se eu quero proteção por meio dessa justiça, amém? O meu procedimento, o meu comportamento tem que ser de acordo com a santidade de Deus. Eu tenho que estar alinhado, amém, com a santidade, com uma vida correta, com uma vida em retidão, amém? Eu tenho que estar vivendo os 10 mandamentos, percebe? Tá? Ali está a justiça de Deus, tá? Amém? Aqui tem um breve comentáriozinho que eu coloquei aqui para aplicar para os irmãos. Cristo assumiu a nossa culpa, amém? O Calvário foi o segundo julgamento. O primeiro julgamento foi no Éden, quando Deus decretou, amém, a acusação e decretou a morte, amém? Como resultado, o homem adquiriu o pecado, o homem trouxe o diabo para ser seu rei, tá? E automaticamente o homem se afastou de Deus, amém? E perdeu o direito da vida eterna. Agora o homem adquiriu para si a morte eterna. Amém? Esse é o juízo de Deus sobre o homem, que foi aplicado no primeiro julgamento que foi feito ali no Éden. Deus dá a oportunidade do segundo julgamento. Amém? Deus envia o seu Filho puro, limpo, sem pecado, amém? E aplica em Jesus, amém? O juízo que era para nós, amém? A morte que era para nós, agora é aplicada em Jesus. Jesus assume nosso pecado. Jesus assume a nossa morte, amém? Tá? E aí o que acontece? O homem que crê nessa morte de Jesus e agora também crê na ressurreição de Jesus, consegue o direito, amém? Aleluia, de ser absolvido da acusação que estava sobre ele e do juízo que estava sobre ele, amém? A morte que o homem tinha adquirido lá no Éden, agora, amém? Devido à justiça de Deus, a morte foi abolida, foi afastada, o homem foi absolvido e ganhou o direito de ter a vida eterna. Amém? A nova vida, aleluia. Essa nova vida vem morar junto conosco mediante o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então Cristo assumiu a nossa culpa para que por meio dele nós fôssemos absolvidos. Amém? Por isso que ele é a nossa justiça. Jesus se tornou a nossa justiça. Deus aplacou a sua ira, amém, por meio da morte de Cristo. Ele aplacou a sua ira, amém? Ele tirou o juízo da morte que estava sobre nós e nos deu a vida eterna. Amém? Quando nós temos essa certeza dentro de nós, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo Paulo fala em Romanos, aleluia, nós agora não podemos mais ser acusados, nós agora fomos justificados, amém? Agora Deus nos declara justo, amém? Absolvidos, livres, amém? Livres da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos essa consciência e temos essa certeza dentro da gente, amém? O diabo não consegue nos acusar. Não tem como ele penetrar
num coração, amém, que tem essa convicção dentro dele. A convicção, amém, da justiça de Deus, aleluia, por meio de Cristo. Eu vou olhar aqui para vocês entenderem, tá? Essa peça, a couraça, protegia o coração e os órgãos vitais. Esse é o símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por eu ser justo, agora eu vou aplicar na minha vida uma vida de santificação. Eu vou andar em retidão, alinhado com a palavra. Vou andar em santidade. Vou andar na verdade. Amém? Aleluia. Essa é a couraça que eu recebi da parte de Deus. Satanás não pode me acusar. O diabo não pode ficar me afrontando com acusações. Amém? Eu estou firmado na justiça de Deus. Tá? Agora, o segundo versículo é Efésios 4:24. Pastor Renata vai ler. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí, ó. Olha aí. Eu vou ler a linguagem de hoje para ver se consigo mastigar mais um pouquinho para poder fazer vocês entenderem. Amém? Agora justificado, agora livre da condenação, a ordem é essa. Amém? Aleluia. Vistam-se com a nova natureza. Essa nova natureza é a própria vida de Deus. Tá? É onde você vai aplicar na tua vida os 10 mandamentos. E automaticamente você vai produzir os frutos do Espírito. Tá? Essa nova natureza, aleluia, tá? Ela vai fazer que os frutos do Espírito comecem a aparecer no teu comportamento. Diz mais aqui, criada por Deus, a nova criação, a nova vida, a nova natureza adquirida, tá? Criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Lembra que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele? Amém? Isso foi trazido de volta. Deus restitui a imagem e a semelhança dele, que foi perdida por Adão lá no Éden. Amém? Agora o homem recupera a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus torna o homem parecido com ele. O homem, a sua imagem, tá? É parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. Amém? A vida verdadeira é a vida alinhada com a verdade. É a vida alinhada com a retidão. É uma vida com régua, correta. Amém? A régua, amém, dos 10 mandamentos. É a nossa régua de vida. Amém? E com uma dedicação a Deus. Essa é a nossa nova vida. A nossa nova maneira de viver. É isso que Deus quer da gente. Aleluia. Quando nós vivemos essa nova vida, quando isso acontece na prática, isso se torna uma resistência contra o diabo. Se o diabo chega na tua vida e encontra mentira, encontra um comportamento mundano, encontra um comportamento pecaminoso na tua vida, o diabo ganha força. Amém? O diabo te arrebenta. O diabo te deprime. O diabo te angustia. O diabo te mantém preso, aprisionado a ele. Mas quando ele encontra em você uma vida em retidão, uma vida em santidade, uma vida alinhada com Deus, com a sua palavra, uma vida em justiça, amém? Onde Cristo, amém, domina a sua vida, onde o caráter de Deus flui, onde os frutos do Espírito, amém, aparecem por meio do comportamento. Isso, amém, não tem como o diabo vencer e superar. Isso é resistência pura na vida do crente. Aleluia. Deus chamou você para resistência. Deus chamou você para que você se tornasse irresistível. Amém? Ou seja, desculpa,
resistível. Amém? Você tem poder para resistir ao diabo. E digo mais, a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. Amém. Mas para que isso aconteça, amém, você tem que ter a couraça da justiça. Você tem que aplicar na tua vida a justiça de Deus. Amém? Tá? Então esse é o segundo ponto, tá? É o segundo ponto, onde tem mais um versículo, mais 2 versículos para compartilhar com você, tá? Zacarias 3. Zacarias 3, versículo 1 ao 3. 3, do 1 a 3? Isso. Você leu, né? Então pode ler. Pastora Renata separa Romanos 8, 34, tá? Zacarias 3, 1 ao 3, diz assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Olha aí, ó. Amém? Tá? O grande sacerdote de pé, o anjo, amém? Estava em frente de Josué, tá? E Satanás estava à direita do anjo, tá? À direita de Josué. E ele estava ali fazendo o quê? Pronto para acusá-lo. Amém? O diabo estava pronto para acusá-lo. Aí o que acontece? Versículo 2. É assim que acontece. Amém? Quando o diabo se achega na tua vida e ele não encontra em você, amém, a justiça de Deus, não encontra em você a santidade de Deus, não encontra em você um comportamento reto, uma vida dedicada a Deus, amém, uma vida submissa ao Espírito Santo, ele não encontra em você os frutos do Espírito, amém, aí ele está pronto a te atacar, amém, e os seus ataques começam por meio das acusações, que vão começar a bombardear a tua cabeça e a tua mente. Amém? O diabo trabalha por meio de perturbações mentais, tá? Ele vai te atacar. Amém? Aleluia. Mas quando ele encontra a justiça de Deus, ele tem que bater em retirada. Ele não pode permanecer. Olha o que acontece. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás. Que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Amém? Ele acabou de ser purificado. Ele acabou de ser limpo pelo fogo. Amém? Aleluia. Você não tem o direito de acusá-lo. Você não tem direito de condená-lo. Aleluia. Olha aí, olha a aplicação da justiça de Deus. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirasse a roupa de Josué. E depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Amém? Eu estou aplicando em você a justiça de Deus. Estou te dando uma roupa nova. Estou te dando uma veste nova. Isso é justiça de Deus. Foi isso que Deus fez com a gente. Amém? Quando nós se apresentamos para Deus novamente, nós estávamos com um maltrapilho, sujo, imundo. Amém? Aleluia. Nós demonstramos para Deus o nosso arrependimento. Colocamos a nossa fé em Cristo. Amém? E aí o Senhor veio como esse anjo veio para o anjo. Esse anjo veio para Josué. Amém? E trocou as vestes de Josué. Deus trocou as nossas vestes. Deus nos deu roupa nova. Amém? Aleluia. Deus nos deu uma roupagem pronta. Amém? Aleluia. Para que pudéssemos viver essa nova vida. E por meio dessa roupa nova, e por meio dessa nova vida, amém, Deus colocou, aleluia, a couraça, que é a sua justiça. Meu irmão, se apegue à justiça de Deus. É Deus que te justifica. Você é um tição tirado do fogo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo te queimou. O Espírito Santo colocou fogo no teu pecado. O Espírito Santo queimou toda a palha da tua vida. Aleluia. O Espírito Santo encheu você do seu fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E queimou toda a impureza da tua vida. Assim como Deus purifica o ouro com fogo, e o ouro é purificado e as impurezas saem, e fica só aquele metal brilhante, glorioso. Assim é o crente quando se apresenta diante de Deus e Deus aplica a sua justiça. Amém? Ele chega sujo, imundo, e ele sai daquele lugar branco como a neve. Amém? Purificado, limpo, completamente limpo. E o diabo não pode tocar nesse crente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Depois você pode ler lá um pouquinho mais. Romanos 8, 34. 34? Isso. Nesse terceiro versículo que nós lemos aqui, de Zacarias, amém, eu também faço esse seguinte comentário aqui. Ó. Nossa posição de justo não tem validade. Amém? Quando no viver diário, ou seja, vou repetir, nossa posição de justo só tem validade quando no viver diário praticamos a justiça de Deus. Isto é, expressamos a santidade de Deus. Justiça só tem validade quando existe santidade. Amém? Justiça, amém, só tem validade quando se aplica santidade. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer ver santidade em mim e santidade em você. Deus quer ver prática de vida cristã. Amém? Vamos lá, pastora. Romanos 8, 34. 34? Isso. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Eu vou ler o 1 na linguagem de hoje, depois eu leio o 34, amém? Para poder trazer um pouquinho mais mastigado para vocês. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Se não existe condenação, não existe acusação. Satanás não pode acusar, amém, quando não existe condenação. Isso quer dizer que a pessoa está livre de toda acusação. Amém? E aí o 34, que a pastora Renata acabou de ler, na linguagem de hoje, diz assim. Ó, será que alguém pode condená-los? Ninguém. Nem o diabo pode te condenar. Ninguém é a resposta. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Amém? Nós temos dois intercessores, um aqui na terra e outro lá no céu. Amém? Aqui na terra, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Mas lá no céu, nós temos Jesus que intercede por nós, advoga a nossa causa. Satanás não tem saída, ele não pode nos acusar. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante você entender. A nossa nova posição em Cristo. Aleluia. 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 Justificado. Agora eu já não sou mais um pecador. Eu sou um justo. Amém? Agora eu vivo a justiça de Deus. Agora nada disso tem validade se eu na prática, amém, não expresso a santidade de Deus, a nova vida de Deus em mim. Tá? Vamos lá. Esse foi o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto.
Paulo falou sobre o calçado do Evangelho. Amém? Efésios 6,15. O calçado do Evangelho. Paulo diz assim, ó, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos de estar calçado com o Evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Amém? O Evangelho nos dá paz com Deus e com o próximo. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. O diabo declara guerra para destruir os homens, mas nós somos embaixadores do Evangelho da paz. Amém? Aleluia. Deus colocou toda a confiança em nós na propagação do Evangelho. O Evangelho que produz paz, reconciliação com Deus. E o Evangelho que produz paz com o próximo. Amém? Que produz o amor. Amém? Que na expressão maior é o amor uns aos outros. Amém? Então, eu tenho paz com Deus, amor para com Deus. Deus acima de tudo. Amém? E tenho paz com os homens. Amém? Amar o próximo como a mim mesmo. Então tá aí essa expressão muito importante. Amém? Calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. O Evangelho proporciona esta paz. A reconciliação com Deus. Paz com Deus. Amém? Uma vida de reconciliação com o homem. Paz com o homem. Podemos viver em harmonia com qualquer pessoa, independente da religião, porque o Evangelho proporciona isso. Amém? Quando nós expressamos o amor por meio dessa graça. Tá? Mas tem 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pedir para a pastora Renata separar 2 Coríntios 5, 18 ao 20. E eu vou ler com vocês Isaías 52, 7. Isaías. Pergunta só. Isaías 52, 7. Isso. Tá? Isaías quanto? Isso. Isaías 52, 7. A pastora Renata está separando 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Tá? Vamos lá. Isaías 5. Isaías 52, 7. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião, o seu Deus é rei. Aleluia. Nós temos a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, onde anunciamos que o grande rei, chamado Jesus Cristo, amém, vai voltar. Mas também anunciamos, amém, aleluia, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade de reconciliarmos com Deus. O Evangelho, amém, é reconciliação com Deus e com os homens. Amém? Que você possa entender a nossa mensagem. Essa é a mensagem que a igreja tem, a mensagem de paz. Paz com Deus e paz com os homens. Ó, olha a cruz, ó. Paz com Deus e paz com os homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho que nós temos que sair correndo e anunciando e pregando, amém, e dizendo, amém, para todo mundo que Jesus Cristo é o nosso Rei. Amém? E que este Rei está voltando. Amém? 2 Coríntios 5, 18 a 20. 18 a 20? Isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Até o 18 ao 20. de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, e vos reconcilieis com Deus. Amém? Todo o plano da salvação, amém, foi feito por Deus. Não tem mão do homem no plano da salvação. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Amém? Quando Adão e Eva pecou, eles se tornaram inimigo de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos torna amigo de Deus. Tá? Então, o primeiro Adão trouxe a inimizade com Deus. O segundo Adão reconquista a amizade com Deus. Aleluia. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém? Todo ser humano tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Amém? Por meio de uma nova amizade. Tá? Enquanto o homem não fizer essa reconciliação, ele continua vivendo uma inimizade contra Deus. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando o homem crê na morte e ressurreição de Jesus, o homem volta, amém, para Deus. Ele é reconciliado e ele volta a ter uma amizade profunda com Deus. 19. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Amém? Quando nós recebemos o perdão, os pecados são esquecidos. Amém? Deus não lembra mais dos pecados. Amém? Toda a carga de pecado é jogada num lugar bem longe da gente. Tá? E, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus os mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Deus quer, amém, reconciliação. Deus quer amizade com o homem e não inimizade. Mas o homem tem que querer ser amigo de Deus. O homem tem que buscar reconciliação para voltar a ser e viver uma amizade profunda com Deus. Amém? É o que destaca aqui o versículo 19. E o versículo 20 diz assim: portanto, estamos falando aqui em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Amém? Aleluia. Que bênção que nós temos, hein? Agora, nós não somos mais tratados como inimigos de Deus. Agora, somos tratados como os amigos de Deus. Nós vivemos uma amizade profunda com Deus, porque se reconciliamos com Ele, e Ele esqueceu todo o nosso pecado e nos abraçou como seu filho e seus amigos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje temos o calçado, amém, nos nossos pés, que nos dá essa certeza e essa firmeza, e que nos coloca em posição de prontidão para irmos aonde Deus quer que nós formos, pregar o Evangelho a toda criatura e dizer que Deus está pronto para aceitar o homem de volta na sua presença. Deus está pronto para uma reconciliação e uma nova amizade com o homem. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Vou parar por aqui. A semana que vem a gente continua. Amém? A gente continua a semana que vem, em nome de Jesus. Antes de encerrar, pastor Renata, quer falar alguma coisa? Amém. Então, faça uma oração, encerra esse momento e depois eu estarei encerrando com os irmãos. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse ensinamento. Que nós possamos, Deus amado, nos apropriar, Senhor Jesus, da nossa salvação, Senhor, da nossa reconciliação com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer e nos proporcionar esta reconciliação com o Pai. Queremos te louvar e te agradecer, no nome de Jesus. Amém.
Bem, pessoal, da semana que vem estamos de volta. Amém? Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós estamos aqui em Santos, na Escola de Discípulo Presencial. Mas eu vou pedir uma coisa para os irmãos, tá? Irmãos, a partir da semana que vem, eu vou pedir para os irmãos, nós vamos começar às 7h30, tá? E eu digo por quê. Eu estou aqui com um problema, não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas a escola de samba está ensaiando às quarta-feiras aqui. É bem feito né? a nossa casa. E é bem feito a minha casa aqui, tá? Então, me atrapalha aqui a concentração. Então, semana que vem eu começo a live às 7h30. Em vez de ser das 8 às 9, fica das 7h30 às 8h30. Tá bom? Tá? Infelizmente eu tenho aqui esse problema e eu não posso continuar com esse horário, que essa escola de samba atrapalha muito aqui a minha concentração. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Até quarta-feira que vem na nossa live de oração. Amém? Aleluia. E para os irmãos que gostam de orar, segunda-feira eu estou aqui, 10 horas da noite. Tchau e Deus abençoe a todos os meus irmãos.